Eu estava no grupo caseiro essa semana e eu me recordei de um assunto que eu já ministrei há um tempo atrás. E ele veio de novo. Engraçado que a gente estava falando sobre oração, né? O nosso tema era oração. Eu fiz um teste assim no grupo caseiro. Eu queria fazer três momentos de oração. Porém, oração é assim, quando a gente fala que vai fazer uma reunião de oração, ou quando a gente começa a orar no grupo caseiro, a gente fala assim, amados, alguém tem algum motivo para orar? Algum objetivo, alguma coisa está no teu coração? Aí começa assim, eu queria orar eu estou com uma enfermidade, aí queria botar. Aí começa assim, um objetivo teu, está querendo ser curado de uma enfermidade. Aí quando vai passando, Marlene, que tem grupo de oração, deve saber disso. Quando vai passando, aí as coisas vão variando assim. Aí começa assim, então, eu conheci uma menina no ônibus, e o nome dela é fulano, e eu queria também orar por ela, porque eu achei que ela tem necessidade, bota o nome da fulana aí. Então, eu tenho uma vizinha que tem uma empregada, que a vizinha dela tem um amigo, que falou que o amigo dele está enfermo, então bota o amigo da vizinha aí. Aí a gente vai botando o nome das pessoas que vão chegando subjetivo na nossa mente. Mas não são objetivos naquilo que é uma intenção nossa de orar. Não é algo que é prático nosso, do dia a dia, porque quando nós queremos alguma coisa com Deus, nós persistimos naquilo que queremos. Não é assim? As mamães aí sabem disso, que ora pelo seu filho, ora pelo filho todo dia. Senhor, que meu filho se converta. Senhor, que meu marido se converta. Senhor, que eu fique livre dessa enfermidade. Senhor, que eu alcance... Porque isso é uma prática de oração de quem acredita e crê que Deus pode fazer algo na tua vida. Sim ou não? Mas quando a gente começa a ir para a subjetividade, é porque de fato é assim, eu estou numa reunião de oração, mas aí eu tenho que colocar alguém. Tenho que falar alguém que eu estou me preocupando. Aí lembra da vizinha que tem um irmão, que tem um tio, que conhece, que é vizinho de não sei quem, que está precisando de alguma coisa. Eu falei, beleza. Então a primeira parte nós passamos. E foi interessante, por quê? Porque a primeira parte, o grupo, todo mundo estava preocupado e orando por alguém. Orando por um amigo, pelo pai, pela mãe, uma enfermidade na família. É algo que preocupa, que nós sabemos que Deus pode fazer e somos os agentes do fazer. Não tinha um pedido pessoal, nesse primeiro pedido não tinha um pedido pessoal. Na segunda parte da oração, eu queria um pedido pessoal. Falei assim, bom, vamos objetivar agora. O que você almeja, o que você deseja, quais são os teus sonhos, os teus planos? Porque tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que a gente se envolve, nós precisamos do Senhor. Porque não tem valor nenhum em nada que nós façamos que seja simplesmente pelo fruto ou pela força do nosso braço. Compreende isso? Sim ou não? Não existe vida sem meta, sem objetivo. Porque quem não tem meta, não tem objetivo de chegar a algum lugar, não chega a lugar nenhum. Porque não espera nada. E olha, gente, eu conheço muita gente que vive sem objetivo. Sem um plano. Sem falar assim, onde eu quero estar ou como eu quero estar no ano que vem. Projeto de um ano. O máximo que a gente faz de projeto assim é para emagrecer. Isso aí eu conheço. Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Aí, no final do ano, vai ter um monte de gente triste. Puxa, não cheguei nos 10, aumentei mais um. Porque a gente coloca, mas esquece dos planos, dos objetivos. Daí, eu acredito que muitas coisas nós não conseguimos porque não pedimos. Não acreditamos nisso. Jesus falou assim, pedi e dar-se-vos-á. Fala assim comigo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Amém? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão a vós. Só tem objetivo nisso.
só tem coisas objetivas. Ele está falando assim, olha, pede. Ele mandou pedir. Mas a gente vive sem pedir. Por que a gente vive sem pedir? Porque talvez a gente não deixou de crer que possa acontecer, que Deus possa fazer, que exista poder nele para fazer ou que ele queira fazer. Aí a gente não pede. Talvez por orgulho. Eu conheço gente que não pede por orgulho. Tu conhece gente que fala assim, eu não peço nada a Deus, só agradeço. Conhece não? Sim ou não? Eu só agradeço, eu não peço nada, porque eu não acho que eu sou merecedor de nada. Eu só agradeço aquilo que eu tenho. Isso é uma falsa modéstia, isso é uma falsidade tão grande. Porque o fruto disso é orgulho. É orgulho para não dizer que Deus deu a ele alguma coisa, fui eu que consegui. O orgulho faz isso. Tem gente que por orgulho fala que não pede. É porque eu tenho que conseguir fazer pelas minhas próprias, pelos meus próprios meios, pelas minhas próprias forças. E aí eu agradeço tudo. Mas não foi o Senhor que falou para pedir? Quem foi que falou isso? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Foi Jesus que falou? Então, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Buscai. Buscar, você tem que procurar. Tem que buscar alcançar, tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter meta. Eu vou lá, eu vou conseguir, o Senhor é comigo. Batei. Tem porta que está fechada, mano. Tem coisa que não acontece porque está tudo travado. Mas Jesus falou assim, bate. Bate até abrir. Bate até abrir. E aí ele fala, vão dar a vocês o quê? Fala assim, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos darão a voz. Eu, quando ouço isso, eu só lembro do saquinho de pipoca. Saquinho de pipoca é assim, tu vai comprar pipoca no pipoqueiro, ele bota a medida dele. É a boa medida. Porque quando bota, já enche o saquinho, né? Aí ele sacode. Aí a pipoca acomoda, desce mais. Boa medida, sacudida, ele sacode, aí bota mais um pouquinho, aí aperta em cima, assim, embaixo com o negocinho. Recalcada, que é para apertar. Transbordante, aí bota mais e transborda. Vos darão a voz. Jesus está falando que quando nós pedimos, buscamos, batemos, temos objetivo, nós vamos alcançar não só a medida que estamos pedindo, nós vamos alcançar muito mais do que nós possamos imaginar, crer ou pensar. Ele falou que vai ser transbordante. Esse é o desejo dele. Mas pensa que isso só é feito, nós só objetivamos isso motivados por fé. Crendo. Jesus também falou assim, olha, tudo que você pedir ao meu Pai no meu nome, crendo, recebereis. Está pautado só em pedir no nome de Jesus? Não, está pautado em crer também. Em crer que você vai receber. Entende isso? Aqueles que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Não é isso que está escrito? Nós temos que crer, temos que ter fé que Ele presenteia aqueles que buscam Ele. E aí é engraçado, porque nessa hora que a gente fala assim, agora vamos, já que estamos objetivando, vamos falar, então, dos nossos objetivos. Vamos colocar os nossos objetivos. Nem todos têm. Ou se tem, não manifestaram.
Talvez porque não crê, ou talvez porque não pensou, ou talvez porque não tem a meta. Tem um cara aí famoso no mundo secular chamado Zeca Pagodinho, que eu acho que ele profetizou há uns anos atrás com uma música e ela deve ter entrado no coração de todo mundo como um vírus lançado no computador e passou todo mundo a viver assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como é que você tá, meu amado? Estou indo. E aí, fulano, tudo bem? Tudo. Como é que tá? Estou indo. Aí a gente pergunta, para onde? Está indo para onde, amado? Estou indo. Para lugar nenhum. O povo que saiu do Egito passou 40 anos indo no deserto. Perguntava para eles, e aí, turma, está indo para onde? Estamos indo. Não sei para onde não, estou rodando. Você pode ficar 40 anos indo, rodando no deserto. Se o teu objetivo não for querer estar em Canaã, mas com Deus. Porque só chega em Canaã quem quer chegar com Deus. O objetivo é com o Senhor. Amém? Sim ou não? Entende o que eu falo? Precisamos o quê? Objetivar. Alguém já disse que um avião não sai do chão se não tiver plano de voo. Se não tiver um plano de voo, diz que o avião não decola, não sai do chão. Como é que a tua vida pode decolar se você não tem um plano de voo? Nós precisamos ter um plano de voo com o Senhor. Precisamos querer alcançar mais do Senhor. Precisamos querer chegar além da onde nós estamos. Nós temos que acreditar que Deus tem mais do que nós já provamos. Ele é aquele que possibilita todas as coisas na nossa vida. Compreende isso, amado? Sim ou não? Está todo mundo comigo? Amém? Aí eu me lembrei de um texto, de uma ministração antiga. Ela me veio na mente, na hora, assim, por inspiração. E eu lembrei dela, falei, eu queria ministrar com vocês. Só estou dando a introdução do meu assunto. Só fazendo o nosso caminho. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos começar a ler do versículo 14. E eu estou mais motivado a falar sobre esse assunto, porque ontem à noite nós tivemos um encontro de jovens lá em Santíssimo. Eu queria muito que esse encontro tivesse sido para toda a igreja. Para a gente ouvir Franco falar, Sérgio Franco. Porque toda vez que Franco fala e se pronuncia, o nosso coração se enche. É muito impressionante isso. E nós demos uma missão, na verdade, nós convocamos todos os jovens aqui a estarem lá. Foi uma convocação. Eu pedi até o empenho da liderança para não deixar ninguém que estivesse no teu raio de alcance sem estar lá. Quem não foi, tomou um grande prejuízo de não ter ido. Um grande prejuízo, que foi muito bom. E nós estivemos lá ontem. E foi tão interessante porque ontem eu tive assim, uma maior clareza e convicção de que tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos do Espírito Santo. Foi muito boa a ministração do Franco. Foi muito propícia. E quando estávamos orando, eu tive uma visão. Não entendi na hora. Mas eu tive uma visão, que é um versículo bíblico. Eu até perguntei depois, a gente achou na Bíblia. Eu vi uma boca, como se fosse de um bicho enorme, assim, soltando um jato d'água, como se fosse um vômito. E saía assim, como que fosse inundar, na verdade, aquele lugar ali onde a gente estava, a igreja. Mas era uma boca de um bicho feio, não podia ser de Deus aquilo.
E a gente estava orando para o Espírito Santo, porque eu creio que Deus vai levantar uma geração sobre a terra. Eu creio. Eu creio que Deus vai levantar uma geração sobre essa terra para dar resposta a tudo aquilo que o diabo tem feito. E essa resposta só pode ser dada com gente cheia do Espírito Santo, com desejo no coração de fazer a vontade de Deus, espalhando a graça do Senhor e o poder dele sobre essa terra. E foi justamente nessa hora que eu vi isso. E aí eu estranhei e falei, cara, isso não pode ser de Deus, uma boca feia do monstro assim. Mas aí a terra abria assim, engolia aquele vômito e fechava de novo, não deixava ele alcançar as pessoas. Eu fui ali, busquei com o Ziel lá, com o Franco, no final a gente achou um texto de Apocalipse que fala isso. Que o dragão, quando perseguiu a igreja, ele vomitou um rio de água que era para poder alcançar a mulher, que é a figura da igreja. E aí a terra abriu, engoliu o vômito e não deixou a perseguição chegar. E aí eu me enchi de fé ontem, de que Deus vai levantar uma geração forte. Deus está dando oportunidade para a igreja se fortalecer. Deus vai levantar uma nova geração sobre a terra, porque nós precisamos de uma nova unção. Entende o que eu falo? Para você não me interpretar mal, nós precisamos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo trabalha com uma unção sobre a terra. É engraçado que de manhã, na sexta-feira, eu sentei com a minha sogra está com problema nas vistas, ela fez uma cirurgia de catarata, não está conseguindo enxergar, e ela ama ler. A vida dela é ler, aí não está vendo nada, né? Também 94 anos. 91. Então, 91 anos, aí agora fez uma cirurgia de catarata para voltar a enxergar. Ela me aproveitou que ela me viu lendo a Bíblia e começou a fazer perguntas, mas eu entendi que ela queria que eu lesse para ela. Tipo assim, eu não posso ler? Eu vou usar você para ler para mim. Aí eu falei, beleza, eu gosto de ler, vamos ler. Ela começou a perguntar e nós começamos a ler a Bíblia. Ela foi me fazendo várias perguntas de como é que eu entendia, de que era assim. E a gente foi desmistificando na palavra, porque existe, com 91 anos de idade, lendo a Bíblia, existem várias dúvidas que são coisas simples, que a pessoa não viu ainda, que ela não viu ainda. Eu vim explicando para ela. Né? Aquelas coisas que são, tipo assim, ela, por ser de uma linhagem tradicional, ela não acredita, por exemplo, que nós possamos amarrar o diabo, repreender o diabo. E aí, entre as perguntas dela, ela me levou a essa pergunta, ela me levou a ler a Epístola de Judas, quando diz que Miguel estava pelejando lá com Satanás acerca do corpo de Moisés, e ele falou assim, o Senhor te repreenda, porque ele não ousou dar nenhuma palavra de juízo para Satanás. Aí ela me perguntou assim, o que você acha disso? Aí eu entendi que, além da leitura da Bíblia, tinha um debate. Tinha um debate. E aí eu, com toda a paciência, fui explicando para ela. Falei, vamos lá, vamos ver o debate. Nós aqui temos atributos, nós aqui temos mandamentos do Senhor, atribuições nossas, homens, que os anjos não têm. Os anjos não têm. E eu vou lhe mostrar como os anjos não têm. Aí peguei lá a manobra que Deus fez para que a família de Cornélios e Cornélios pudesse ouvir do Evangelho. Deus quebrando lá com a religião de Pedro, os anjos aparecendo para Pedro, dando visão para Pedro, e um anjo apareceu a Cornélios e falou, Cornélios, vai lá buscar um homem chamado Pedro na casa de Simão, o curtidor, e chama ele aqui e ouve aquilo que ele tem para falar. E aí eu voltei a pergunta para ela, por que o anjo não pregou o Evangelho para Cornélio? Ele já estava lá. É porque essa atribuição foi dada a nós. Um anjo não pode vir pregar o Evangelho. E se ele vier pegar qualquer Evangelho para você, amaldiçoa ele que não é de Deus. É um anjo do céu, Paulo fala isso. Se um anjo do céu descer para pregar um Evangelho que não é esse que eu estou falando, seja maldito. Porque o anjo ele não pode pregar o Evangelho. Você entende isso? Essa atribuição Deus deu ao homem. E nós temos que crer nisso, porque senão a gente não prega.
A gente vai esperando o Espírito Santo fazer de forma sobrenatural. Sobrenatural, assim. Ah, Senhor, converte fulano, mas nunca fala de Jesus para fulano. Vai lá falar de Jesus para fulano. Creia que Deus vai usar você. Acredita nisso. Porque Deus deu esse atributo aos homens. Entende isso? E aí falei também de Jesus. Ó, o dia que Jesus morreu e ressuscitou, ele falou assim, ó, em meu nome, vocês vão expelir demônios. É no meu nome. E aí essa atribuição é de quem agora? É nossa. Você já parou para pensar que os anjos não têm essa atribuição? Eles não vão usar o nome de Jesus para amarrar um demônio, eles continuam na mesma guerra que eles estavam antes. Anjos. Mas nós, Deus nos deu autoridade no nome de Jesus. Entende isso? E aí, nós fomos as duas testemunhas de Apocalipse. Que aí ela fala que, ela também me levou a Apocalipse para falar que no final tem duas testemunhas lá, que está escrito lá, com poder igual de Moisés, igual de Elias. E para ela, na mente dela, é porque Moisés e Elias iriam aparecer no final do tempo e esses dois profetas iriam levar a igreja. E eu falei para ela, não é isso não, filha. Essa unção, esse óleo, esse poder que estava sobre esses homens vai vir sobre a igreja nos últimos dias. Vão fazer milagres como Elias fez. Vão parar o tempo. Vão tirar o povo do meio do Egito e levar como Moisés fez. Vão trazer a lei, a verdade. Essa unção vem sobre a igreja. Consegue entender o que eu falo? Porque Deus não, a reencarnação não tem base bíblica. Aí ela quis falar, mas Elias não morreu. Eu entendi a mente dela, olha só. Elias não morreu, então Elias vai vir. Eu falei, mas Moisés morreu. Moisés está morto. Porque o texto que a gente leu antes aqui, que a senhora falou, era de o diabo junto com Miguel lutando pelo corpo de Moisés, pelos ossos de Moisés. Então ele morreu. Deus também falou, através de Malaquias, que nos últimos dias ele enviaria Elias. E Jesus foi perguntado sobre isso, quem lembra? E Jesus perguntaram para eles, não é certo que Elias tinha que vir primeiro? Perguntaram isso por quê que perguntaram? Porque Malaquias falou que ele enviaria Elias antes do fim. E aí Jesus responde assim, de fato Elias já veio. E eles entenderam que ele estava falando de João Batista. Elias já veio e vocês fizeram com ele o que quiseram. E ele virá de novo. E vai restaurar todas as coisas. Vai restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele vai restaurar tudo na vida do homem. Jesus estava falando de uma unção. A unção de Elias, ela veio sobre João Batista. Ele era a voz que clama no deserto. Ele era a voz que anunciava Jesus. E ela veio para anunciar a reconciliação dos homens a Deus. Ela veio com poder e unção de Elias. Entende isso? Então existe uma unção. Nós falamos sobre a palavra, mas nós temos que crer e saber que existe uma unção de Deus sobre a terra e que nós precisamos dela. Eu já vi alguns homens de Deus falar, e eu acredito nisso, que a salvação é de graça, porém a unção, ela custa caro. A unção é para quem quer. A unção é para quem busca. A unção é para quem tem desejo. A unção é para quem quer mais de Deus do que aquilo que está vendo. A unção é para quem quer estar disponível para ser usado na mão de Deus. Para quem precisa de atributos do Espírito Santo, poder para operar sobre as trevas. A unção Deus dá deliberadamente a quem quer. Consegue entender isso? E aí eu queria te mostrar isso, uma realidade nossa, através de uma história bíblica passada. Vamos ler o nosso texto? Estando Eliseu padecendo de enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha. Ele tomou o arco e flechas.
Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ponto. Que história interessante. Que história interessante e muito boa de refletir sobre ela. Você conhece Eliseu? Sim ou não? Quem conhece Eliseu, levanta a mão. A história de Eliseu, levanta a mão. Quem conhece? Quem não conhece? Nunca ouviu falar de Eliseu? Tem aqueles que conhecem, mas não conhecem, aparentado assim, de longe, já ouvi falar. Eliseu era um profeta. Eliseu era o profeta de Israel. Foi discípulo de Elias, outro profeta. Elias é o profeta que desafiou os sacerdotes de Baal e matou num só dia os 400 sacerdotes que Baal tinha na época. Elias é o homem que orou a Deus para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E há uma passagem, uma situação essa de Elias ter orado, porque, embora muita gente não goste, mas a verdade é o que está escrito na Bíblia. Elias falou assim: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio sobre a terra. E diz que Deus não deixou nenhuma palavra de Elias cair por terra, que era um profeta comissionado por Deus. Elias não ouviu Deus falando assim: ó, ora para que pare de chover 3 anos e meio. Não. Ele decretou: não vai chover. Ele só orou para que chovesse. Mas para que a chuva parasse, ele decretou. Consegue entender isso? Paulo decretou que um homem ficasse cego por um tempo. Paulo está lá pregando o evangelho a um procônsul, e tinha um cara lá tumultuando no meio do caminho lá, contendendo com Paulo, tumultuando para que o cara não ouvisse o evangelho. Paulo olhou para a cara dele e falou assim: ó, para que você pare de perseguir os caminhos do Senhor, você vai ficar cego por um tempo. Na hora o cara já saiu assim, procurando as coisas, porque já ficou cego na hora. Decretou. Existem coisas, existe unção na vida de homens que falam da parte de Deus e decretam coisas. Jesus falou, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que 2 de vocês ou mais ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem da terra será desligado do céu. Nós temos a compreensão do que é isso? Eu acho que não. Porque a gente acha que o ligar tá ligado. Aí, Marcinho, tá ligado? On e off. Não é isso, não. Quando você vai ler ali o original, esse ligado fala de ligadura, atadura, de coisa estar amarrada. Então é mais ou menos assim: tudo que eu amarrar na terra
vai ser amarrado no céu. E tudo que eu libertar, que eu desatar na terra, vai ser desatado no céu. Entende? A gente tem que, até para orar, tem que orar com entendimento daquilo que a gente está fazendo. Elias era esse cara que Deus usou ele de maneira tremenda sobre a terra. Tremenda. Mas ele teve um discípulo, chamado Eliseu. Esse aí é o discípulo. Deus mandou Elias ungir Eliseu. Isso foi Deus que mandou. Deus já tinha contemplado Eliseu antes de Elias vê-lo. Porque se não fosse assim, Elias já tinha achado Eliseu antes de Deus. Mas não, Deus falou com Elias na caverna. Você vai sair daqui e vai ungir Eliseu, o profeta, no teu lugar. Elias passou a capa sobre Eliseu. Eliseu estava lá cuidando de uma junta de boi lá do pai dele, que ele tinha. Quando o profeta passou a capa, passou a unção sobre ele, ele na hora abriu mão de tudo que tinha, matou os bois, fez um churrasco, dividiu para todo mundo e saiu perseguindo Elias. Saiu perseguindo Elias. E para onde Elias ia, ele estava atrás, discipulado. Olho no olho. Esse cara aí, Deus usa ele. Eu também quero. E para onde ele foi, Elias falava para Eliseu assim, ó, fica aí que eu vou ali. Ele falava, de maneira nenhuma. Para onde tu for, eu vou. Estou contigo. Aí estamos juntos mesmo, entendeu? Estamos juntos e misturados. Sozinho é impossível, estou contigo. Passa o carro de fogo e leva Elias. Elias foi arrebatado. Foi transladado, foi levado aos céus num carro de fogo. Deixou a capa cair. E Eliseu declara essa frase que esse rei falou. Meu pai, carros de fogo e seu cavaleiro. É engraçado que antes disso, Elias perguntou para Eliseu assim, pede o que tu quer que eu vou te dar. Pede aí. Ele já sabia que Deus mandou ungir ele como profeta. O que Elias pensou? Eu vou passar a unção para ele. A unção que está comigo, eu vou passar para ele. Aí Eliseu olha para ele e fala assim, eu quero porção dobrada da tua herança. Eu fico pensando, se você tem R$1 milhão no banco, eu te peço, eu sei que você tem R$1 milhão, aí você fala assim, pede aí um presente, que você quiser eu te dou. Aí eu falo, eu quero 2 milhões. Aí vai falar, pô, qual é, meu? Só tem um. Sabe disso, está pedindo 2 por quê? Onde é que eu vou arrumar outro? Não é assim? Mas o que Eliseu fez foi isso. Eliseu estava dando uma resposta para Elias. Ele estava falando assim, eu não quero nada teu. Eu quero que quem está acima de você pode dar. Teu eu não quero nada, mas de Deus eu quero o dobro do que tu tem. Essa é a geração que precisa se levantar sobre essa terra. É aquela que olha para o Senhor e não para os homens. É aquela que olha e não tem uma medida na terra. Ela tem uma medida no céu. Que vai além do que ela já viu ou possa pensar, porque ela crê que existe mais do que ela já pode ver ou viver. Ela acredita que tem um Deus que faz muito mais do que nós já vimos. Quantos entendem o que eu estou falando? Foi isso que Eliseu fez. Eu quero porção dobrada da tua unção. Aí Elias falou assim, deu ruim. Deu ruim. Mas tá bom, tu vai receber, se tu me ver sendo levado aos céus. Quando Elias sobe, a capa cai, Eliseu pega a capa, não sente nada. Eu acho que ele fica desolado. Não teve raio, trovão, não deu estremelique, não arrepiou os místicos aí.
Não deu aquele arrepio. Aconteceu nada. E eu acho que ele ficou meio chateado. Chegou diante de um rio assim, bateu com a capa e fez uma reclamação, na verdade. Onde está o Deus de Elias? E o rio abriu. Batei, e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos darão a voz. Amém? Ele pediu, perguntou, e Deus falou: eu estou aqui. Ele nunca tinha visto Elias abrir o mar, o rio. Mas ele já passou pela primeira experiência com Deus. Ele já sabia que a unção estava com ele. Eliseu vive a vida dele, de fato, com o dobro da unção de Elias. Porque se você for um estudioso da Bíblia, você vai saber que Elias fez 7 milagres notórios sobre Israel. E Eliseu fez 14 milagres. E o último milagre ele fez depois de morto. Depois de morto, estava lá só os ossos na sepultura. E vinham com enterro, carregando um cortejo. E os inimigos deram em cima deles, eles jogaram o defunto no buraco e meteram o pé correndo. E diz a história bíblica que quando esse corpo morto bateu nos ossos de Elias, ressuscitou na hora. Levantou e foi embora. Meteu o pé correndo dos inimigos. Eu conheci uma mulher através de vídeo, né? Não conheci pessoalmente, que era feiticeira, macumbeira, e se converteu por conta dos ossos de alguém. Porque Deus continua fazendo milagres com os ossos. Amém? Ela foi num cemitério pegar os ossos de uma sepultura para fazer um trabalho. E na hora que ela chegou na sepultura para abrir, o espírito que estava com ela falou assim: aí não, vai em outra sepultura. Aí ela: mas a gente já subornou o coveiro, e o coveiro abriu essa sepultura. Tem que ser essa. E ele falou: não, aqui não, aí você não pode tocar. E aí eles foram para outra sepultura, mas ela ficou encafifada com aquilo. Ela falou: de quem é essa sepultura que ninguém pode botar a mão? E aí passou uns dias, ela voltou lá. Foi lá no cemitério que já tem aquele conchavo com os coveiros lá para poder fazer as mungangas lá. E aí descobriu quem era, o nome da pessoa e aonde morava, e foi procurar a família. E quando chegou lá, descobriu que era uma serva do Senhor, uma mulher de oração. E nesse dia ela se converteu a Jesus. Ela falou: eu quero servir esse Deus que nem nos ossos meus podem tocar depois. É, fantástico o Senhor, né? Ele é o nosso Deus além da morte, é o que ele diz. Amém? Além da morte, ele é o nosso Deus. Ele não só cuida de você quando você está vivo. Até dos teus ossos depois, ninguém pode tocar. Aquele que é nascido do Espírito, o maligno não o toca. Pode dizer amém? E aí, Eliseu está morrendo agora. É o texto que nós lemos. O profeta estava com uma doença de morte. E chega um rei diante dele. Para pensar nisso, amados. Chega o rei falando as palavras que Elias falava, que Eliseu falava, que ele viu, fala desde quando ele viu Elias subir. Meu pai, carros de fogo e seu cavaleiro. E está lá Eliseu moribundo lá, doente.
E ele olha para aquele rei, como o rei falou, as mesmas palavras do dia que ele recebeu aquela unção dobrada. Logo ele pensou, Deus quer abençoar esse rei também. Quer dar vitória para ele. Quer que eu seja usado como profeta aqui na vida dele antes de morrer. E olha para ele e fala assim, pega teu arco de flecha aí, retesa aí teu arco. Abre a janela para o Oriente, solta a flecha e ajuda ele, bota a mão e uau! Essa é a flecha da vitória. Flecha da vitória do Senhor. Você vai consumir os teus inimigos lá em Afeca. Próxima guerra que vai ter, você vai ganhar. Já está decretada a tua vitória. Pensa numa notícia boa. Quem já saiu para uma guerra aqui? Ninguém, né? Quem já esteve numa situação que você saiu sabendo assim, eu posso morrer? Vou lá, mas posso morrer. Estou com uma enfermidade, sei lá, um diagnóstico de morte. Tu está dizendo que eu vou morrer e alguém olha para você e fala, assim diz o Senhor. Você vai ter vitória. Não vai acontecer nada contigo. Foi isso que o profeta falou. Vai ser assim, vai ser a tua vitória. Algo para animar a fé, algo para levantar a fé, algo para levantar alguém. Era para esse rei fazer o quê, amados? Encher o coração dele de fé e falar o quê? Igual Elias falou, Deus está comigo. E aí ele fala, agora pega as tuas flechas aí e atira no chão. Fere a terra. E ele deu 3 flechadas na terra. Eu não sei quantas flechas ele tinha no arco. Na aljava dele, eu não sei quantas flechas ele trouxe. Mas pelo menos meia dúzia eu acho que ele tinha. Porque o profeta falou para ele, tu devia ter ferido a terra 5 ou 6 vezes. Ele ficou irritado, irado. Porque ele só feriu 3 vezes a terra. Ele está falando assim, amados, a tua fé tem limite. 3 é um limite humano, né? A gente tenta alguma coisa até a 3ª vez. É ou não é? 1 é bom, 2 é pouco, 3 é demais. Não é assim? É, isso. Eu falei o contrário? Então tá. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A ordem dos tratores não altera os caminhões, mas vamos lá. Aí, quantas vezes eu já ouvi isso? Amado, por 3 vezes já tentei. E aí parei. Porque a gente para. A gente desiste no meio do caminho. Não tem fé para prosseguir, para continuar. E aí o profeta fala, cara, se tu tivesse ferido a terra 5 ou 6 vezes, tu ia ter vitória total sobre os teus inimigos. Total. Agora, tu só vai vencê-los 3 vezes. E não vai exterminá-los da terra. A guerra vai continuar. Os inimigos vão se levantar de novo, não vai ter fim. Mas hoje era o dia que você poderia ter recebido do Senhor toda a vitória. Mas era um jogo de arco e flecha. Era jogar a flecha no chão. Mas estava envolvido com Deus, com unção, com fé, com determinação. Porque Deus faz segundo a fé que nós temos dentro de nós. Consegue entender isso? Tem coisa que a gente acha, amados, que é só brincadeira. Que Deus não está se importando com isso. Que não tem nada a ver. Deus olha tudo o que fazemos. Deus olha as nossas atitudes.
Deus recebe tudo que é feito na fé. Deus sabe quando você acredita no pouco, para Ele te colocar sobre o muito. Entende isso? Ser fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Tem coisas que acontecem na nossa vida de maneira profética, esperando uma ação. Uma ação de fé. Mas a gente olha e banaliza porque não vê Deus em todas as coisas. Provérbios 3 fala assim: reconhece o Senhor em todas, em todos os seus caminhos. Sabe o que quer dizer, amado? Que não tem caminho que Deus não possa estar. Até no teu caminho errado, Deus vê. Ele vê até o teu caminho errado, para poder te dar uma oportunidade, para você voltar dele. Ele cria caminhos no meio do ermo, onde não tem nada. Ele faz rio brotar no meio do deserto. Mas pensa numa coisa que é desafiador para nós, é acreditar. Eu queria te falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um rei que viveu na fé do profeta. Estava ali visitando o profeta, falando lá, meu pai é cavalo de fogo, seu cavaleiro, mas sabe por quê? Porque ele estava se borrando de medo, o profeta vai morrer, eu vou fazer o quê? Ele não tinha intimidade com Deus, ele não queria nada com Deus, ele queria só usufruir do profeta. E pensa que Deus deu a última chance dele ter um envolvimento com ele. Foi a última chance que Deus deu a ele, diante de um profeta, para falar assim: ó, agora tu pode engrenar a tua vida, dar seguimento comigo. E ele desperdiçou a chance que ele teve. Deixou passar a chance, jogou fora a chance. E não pôde ter vitória sobre seus inimigos. Compreende? Eu acredito que o Senhor tem falado conosco. Eu acredito que Deus tem desafiado pessoas a viverem numa vida mais profunda com Ele. Eu acredito de fato que Deus está falando hoje aqui, para que você creia nos profetas e na profecia, para que você acredite que existe unção sobre a terra, para que você saiba que Deus pode fazer. Eu acho que Deus está falando aqui com aqueles que já estão parados porque desistiram e estão tacando só 3 flechinhas no chão, quando ainda tem 5 ser na aljava. E Deus está falando assim: fere a terra, porque eu quero te dar vitória. Mas você tem que ter fé. Mas é a tua fé, não é na fé de ninguém, é na tua fé. Você precisa ter vida comigo. Você precisa alcançar unção comigo. A unção, amado, tem preço, ela custa. Mas ela é desafiadora. Tem coisas que nós precisamos abrir mão para alcançar o Senhor. Entende o que eu falo? Deus quer tirar você da comodidade. Deus quer acabar com a área do conforto. Deus quer ser conhecido pelo seu povo. O povo passou 40 anos no deserto, que eu falei aqui, falando assim: estou indo, porque Deus só queria ser conhecido. E aquele povo não queria conhecer a Deus. Queria usufruir dos benefícios de Deus através de Moisés. Mas não queriam papo nenhum com Deus. Quando Deus se manifestou no monte, com saraiva e fogo, eles ficaram com medo de Deus e falaram: não, Moisés, vai lá, fala tu com Deus e fala com a gente.
Não queriam papo com Deus. Deus só queria ser o Deus deles. É assim comigo e contigo. Consegue entender o que eu falo? É assim que acontece com a minha vida, com a tua vida. O Senhor quer nos desafiar a ser essa geração que se levante cheia de poder e glória, que marche sobre essa terra como um reino sacerdotal, que traga o juízo de Deus sobre essa terra, que cumpra com a palavra dele, que ate aquilo que precisa ser atado, que desate tudo aquilo que está preso, que lute na força, no poder do Espírito Santo contra a obra do mal, que vença os nossos pecados, que vença as nossas guerras, mas que olhe para ele, porque nós podemos abrir mão, nós podemos pagar o preço, nós podemos pagar pela unção do Senhor. Não importa se você está chegando ao final da vida ou começando a tua vida, o que importa é se Deus está contigo. Entende o que eu falo? A única coisa que vai importar é se você de fato conhece Deus. Isso aí é necessário. Compreende? Sim ou não? Quantos querem orar? Eu quero que você ore. Eu terminei esse grupo caseiro assim. Eu peguei os irmãos que tinham objetivos e falei assim, eu não vou orar. Eu quero que você ore. Eu quero que Deus ouça dos teus lábios a tua oração. Eu quero que você coloque diante dele as tuas metas. Eu quero que você diga a ele o que você precisa. Porque é comum a gente crer na oração de alguém, difícil a gente crer na nossa. Quando a gente faz e Deus está nos ouvindo. O Senhor é contigo, amado. Ele te revelou Jesus. Ele te deu acesso ao trono do Pai. Ele te deu acesso ao Espírito Santo, o Espírito que habita em nós. Ele nos faz nova criatura. Mas ele precisa ouvir o nosso coração. O teu coração tem que desejá-lo. Você tem que querê-lo. Você tem que amá-lo. Você tem que falar para ele, sei lá, igual Jacó falou, Senhor, eu só saio daqui quando tu me abençoar, Senhor. Tem que brigar com o anjo, não sei o que você tem que fazer, mas é uma ação tua. Essa ação tem que ser tua. Você tem que querer. Porque tudo acontece quando parte de nós. Consegue entender o que eu falo? Amém? Tudo acontece quando o teu coração quer. E se o teu coração quer, você pode fazer isso agora. Não pode? Você pode fazer. Você pode ir aonde você está, sei lá, em pé, sentado, de joelho. Da maneira que você quiser. Você pode hoje ferir a terra com as tuas flechas. Você pode hoje alcançar o céu com a tua voz. Você pode se derramar diante do Senhor. Se você não tem um plano, essa é a hora de fazer um. Essa é a hora de falar com o Senhor. Senhor, eu quero fazer um plano, um propósito contigo. Eu quero alcançar. Preciso. Não vejo possibilidades, não vejo como. Mas eu acredito que tu és comigo e tu vai me fazer chegar lá. Você pode fazer isso? Eu vou dar esse tempo para você orar. Pode fechar os teus olhos, faz da maneira que você quiser. O Senhor ouve a nossa voz. Atende o nosso clamor, Senhor. Eu hoje, Senhor, ministrei a Tua palavra lançando
uma flecha da vitória. Mas é só uma vitória, Senhor. Nós queremos ferir a terra hoje, até consumir os nossos inimigos, Senhor. Nós decretamos hoje aqui, na manhã desse dia, nesse lugar, uma vitória completa, Senhor, sobre os inimigos que nos assolam, sobre as coisas que tão de perto nos rodeiam. Eu te peço hoje, Senhor, derrama uma unção dobrada sobre nossas vidas. Desperta os nossos corações, Senhor. Porque nós queremos alcançar um lugar maior e mais alto. Nós queremos alcançar coisas mais excelentes do que alcançamos até hoje. Nos transforma nessa nação sacerdotal, profética sobre essa terra. Usa cada um de nós aqui, Senhor. Usa, nós queremos sair daqui hoje como armas nas tuas mãos. Com poder, Senhor, para ministrar, para atar e desatar, para mover com as coisas que são naturais. Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Orou para que não chovesse e não choveu. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre o nosso coração. E nos usa em nome de Jesus sobre essa terra. Toma agora, Senhor, cada plano aqui. Contempla cada um dos teus filhos aqui, assim como tu contemplou Eliseu. E falou para Elias passar com a capa dele sobre ele. Eu quero que tu contemple agora, Senhor, cada coração aqui. E que a tua capa de glória, que o revestimento da tua unção, que o poder do Espírito Santo se manifeste na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Seja assim.